Graça e paz, irmãos, amém? Você meditou no que você acabou de cantar? Você está pedindo ao Senhor, fala a minha alma. O Espírito Santo é quem fala aos nossos corações. A maneira mais comum de Deus falar aos nossos corações é quando nós ouvimos a palavra dEle e entendemos a lição que Deus deseja para as nossas vidas. E nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que está baseada em uma das orações mais famosas das Escrituras. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 18. 1 Samuel 1, do versículo 9 ao 18. Diz assim o texto sagrado, irmãos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se assentar. Você já foi impelido por alguma circunstância difícil que te lançou aos pés do Senhor? Você já foi lançado aos pés do Senhor diante de uma circunstância na qual você não via jeito e na qual você esperava apenas que um milagre ou algo sobrenatural acontecesse em sua vida? Talvez você já tenha experimentado aquela sensação de quem está passando por uma doença e escuta do médico as seguintes palavras: não tem mais jeito. O que você vai passar agora é por um tratamento que não vai curar, mas que vai apenas amenizar o que você está passando. Quando nós ouvimos isso, nosso coração fica atribulado, nós nos vemos agora diante de um peso que teremos que carregar durante toda a nossa vida e somos inevitavelmente lançados aos pés do Senhor e clamando a Ele que Ele opere com cura, com milagre, que Ele faça alguma coisa. Ou talvez você não tenha passado pela doença, mas o teu casamento já não vai tão bem. E você não sabe como resolver esses atritos que você tem com o teu cônjuge, de maneira que você carrega uma dor e uma tristeza que só você e ele sabem. E vocês não sabem bem como resolver e o que fazer. Ou talvez você, como um líder da sua casa, já tenha perdido a liderança dos seus filhos. Os seus filhos olham para você e já não te respeitam. E não veem em você um pai, uma mãe a quem devem respeito. E isso, irmãos, é extremamente doloroso para quem é pai. Para quem escuta do seu filho lhe tratando como um igual. Ou ainda, você vê na sua família uma querela, uma confusão entre os membros da sua família, que estão lá morando debaixo do mesmo teto, que estão convivendo com você, e você não sabe bem como resolver, porque o que você tem diante dos seus olhos são corações endurecidos, corações que não se rendem à palavra, que escutam a palavra, mas permanecem do mesmo jeito. A pergunta que eu lhe faço ainda nessa noite é:
Onde você tem buscado auxílio nesses momentos? Quando você se vê assim, para onde você tem ido? Com quem você tem falado? A quem você tem apresentado a tua causa? Irmãos, eu queria que nessa noite você guardasse a lição que esse texto bíblico nos traz. A lição que Deus aqui nos ensina, a palavra de Deus para os nossos corações. E resumindo então o que esse texto nos ensina, ele nos ensina que Deus derrama o seu favor na vida daqueles que se humilham em oração diante dele nos dias da sua aflição. Deus derrama da sua graça naqueles que se derramam em humilhação diante do Senhor quando se veem numa aflição, numa circunstância que eles não sabem como resolver. Então, este é o resumo da mensagem nessa noite, daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Nós veremos isso aqui nessa passagem tão conhecida de todos nós, que revela para nós 3 verdades sobre a oração na vida dos filhos de Deus. A oração humilde, a oração que recebe de Deus o favor. Vamos entender aqui o que é que estava acontecendo, irmãos. Ana, vocês sabem da história de Ana, né? Ana era uma mulher estéril, era uma mulher que carregava sobre si a dor de não poder cumprir o que Deus havia ordenado, que era dar filhos, que era poder procriar, que era poder ter filhos para cuidar. Ela não podia ter isso. Na época em que Ana viveu, era a época dos juízes, era uma época extremamente difícil espiritualmente, porque diz lá em Juízes que era uma época em que os homens viviam como eles bem entendiam. Eles não atentavam para a lei de Deus, eles viviam como bem entendiam. E ao não atentar para a lei de Deus, eles então construíam famílias conforme eles queriam. Era o caso de Eucana. Eucana tinha 2 esposas, a Penina e a Ana. E como Deus havia instituído o casamento para ser uma união monogâmica de um homem e uma mulher, aqui nós temos um exemplo de como é problemático quando a poligamia acontece dentro da família. E por que é problemático? Porque quando olhamos para Penina e Ana, nós vemos ali um desacordo. Nós vemos ali um problema dentro daquela família. Penina podia gerar filhos, Ana não podia. Porém, Eucana, que era o marido, amava a Ana. Amava a Ana. E todas as vezes em que eles iam a Siló, uma região que ficava no norte de Efraim, ali a sacrificar a Deus, a cultuar a Deus, no momento que eles ofereciam culto e depois iam se alimentar, todas as vezes Ana recebia uma porção dupla, uma porção dobrada. Isso mexia com o coração de Penina, que ao ver o que Eucana fazia, começava então a mexer na ferida aberta no coração de Ana. E qual era a ferida que Ana tinha, irmãos? Carregava uma impossibilidade no seu corpo, a impossibilidade de gerar um filho. E aqueles que muitas vezes querem nos maltratar, eles procuram exatamente a ferida, né? Eles sabem onde é que dói. E principalmente aqueles que convivem no nosso lar, que convivem todos os dias, estão lá do nosso lado, que sabem das nossas fraquezas, eles sabem onde é que dói, irmãos. Não era diferente no lado de Eucana. Penina sabia que o que doía no coração de Ana era o fato dela não poder gerar um filho. E diz o texto sagrado aqui, nessa passagem especialmente, que após eles terem sacrificado e terem se alimentado, estava lá os filhos de Penina brincando. E eu imagino Ana sofrendo e pensando, poxa, como eu queria ter um filho como Penina. Penina vendo a dor ali de Ana, vai lá e começa então a irritar a Ana e dizer, tu não podes ter filho. Está vendo esses meninos aqui brincando, todos alimentados? Você não pode gerar um filho desse. Eu posso. Se Eucana te ama, tu não pode dar a ele o que só eu posso dar. E você que é mulher, você talvez sinta nesse momento como é terrível, irmãos. Quando alguém começa a nos machucar, mostrando a nós as nossas impossibilidades, mostrando para nós a nossa incapacidade. Talvez você esteja assim, não porque você não possa gerar um filho, mas porque você tem algumas incapacidades. Não sei qual a tua impossibilidade, mas você talvez esteja como Ana, debaixo da irritação, debaixo da zombaria daqueles que conhecem a tua fraqueza e dizem, tu não podes fazer, tu não podes viver plenamente. Irmãos, era esse o contexto que Ana estava. Um contexto em que ela se olhava diante do espelho
se assim o fizesse, e via diante dos seus olhos uma mulher impossibilitada, uma mulher que Deus, na sua soberana vontade, na sua boa vontade, não permitiu que ela pudesse ter um filho até aquele momento. E então, irmãos, o que é que acontece? Ana vai buscar ao Senhor. Ana vai se humilhar diante do Senhor. Ana vai apresentar a Deus a sua aflição, como você nessa noite precisa fazer. Se humilhar diante do Senhor e apresentar a Deus a tua impossibilidade. Aquilo que você não tem condições de mexer, de mover, de organizar e apresentar a Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele reverte as situações conforme Ele quer. Então, vejamos aqui, irmãos, as 3 verdades que esse texto nos mostra. Verdades essas que nos ensinam a lidar com a oração em nossas vidas, nós que somos filhos de Deus. Primeiramente, irmãos, a oração é o primeiro recurso para aliviar as aflições dos filhos de Deus. A primeira verdade que essa história nos mostra, irmãos, é que a oração não é o último recurso, como muitas vezes nós fazemos. Quando nos vemos diante de uma aflição, estamos buscando os meios, estamos querendo mexer os pauzinhos, estamos querendo organizar as coisas para que as coisas funcionem. Mas, irmãos, a oração, ela não pode vir após isso, ela tem que vir antes disso. Ela tem que vir, irmãos, como o primeiro recurso de um coração amargurado e triste. De um coração que olha para si mesmo e diz: eu não posso fazer nada, está tudo perdido. Irmãos, depois de ter ouvido as provocações de Penina durante a refeição em família, Ana vai ao templo para orar. No versículo de número 9, não fez sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim o texto sagrado: após terem comido e bebido, ou seja, após aquele momento dos sacrifícios, em que o restante dos sacrifícios ficavam para a alimentação da família, e depois de eles terem comido ali, e Eucana ter dividido as porções da alimentação, e Ana, com seu coração amargurado, ver o que Penina estava fazendo, o que é que Ana faz, irmãos? Ela sai dali e vai ao templo. Diz o seguinte: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que foi que Ana fez, irmãos, imediatamente diante daquela circunstância? Ela foi ao templo. Detalhe aqui, o templo ainda não havia sido construído. Alguns estudiosos dizem que o que nós temos aqui era a construção de um edifício antigo, de um templo pagão antigo, onde o tabernáculo do Senhor havia sido construído embaixo dele. De maneira que o sacerdote Eli estava ali sentado numa pilastra, numa cadeira, por ser já um homem velho, e vê então Ana ali se levantando e indo para aquele lugar buscar ao Senhor. E diz então que Ana derrama a sua amargura, que Ana chora amargurada, com tristeza no seu coração, por aquilo que estava acontecendo e que ela sofria dentro de si pela sua incapacidade, pelas suas limitações. Talvez você esteja como Ana. Nós muitas vezes nessa vida, irmãos, nos encontramos assim, humilhados por aqueles que gozam de uma saúde melhor do que a nossa, que veem na nossa fragilidade, na nossa doença, uma oportunidade de pisotear nas nossas fraquezas. Como isso é doloroso, né, irmãos? Como isso é doloroso. Aquela dor que a gente carrega na coluna e que não tem cura, você sabe muito bem disso, a não ser que Deus haja milagrosamente, e alguém chega: mas é uma mulher muito preguiçosa, só vive aí sentada. Já escutou uma coisa dessa, irmãos? Às vezes, irmãos, nessa vida nós somos humilhados por aqueles que gozam de uma saúde melhor do que nós, ou aqueles então que herdaram uma posição econômica de uma família abastada, que vivem bem e de repente olham para a nossa condição de fragilidade econômica e financeira e diz: mas você não pode ter o que eu tenho. Despertando no nosso coração, né, irmãos, sentimentos pecaminosos, tentando nos tirar dos caminhos do Senhor. Quando nós nos vemos nessas situações de incapacidade, como Ana estava vivendo, nós precisamos, irmãos, nos derramar aos pés do Senhor.
escute nessa noite. A tristeza que você tem levado no seu coração pela tua incapacidade deve te impulsionar, deve te levar aos pés do Senhor. Ao invés de ficar se queixando, ao invés de ficar murmurando, corra para Deus, irmãos. Você sabia que a oração é um dos escapes que Deus dá para a nossa alma angustiada? A ciência já nos diz que todas as vezes que a nossa alma está amargurada e nós não colocamos para fora essa tristeza, o nosso corpo se enche de enfermidades. Enfermidades que são chamadas enfermidades psicossomáticas, em que o corpo, irmão, sente porque as nossas emoções não foram liberadas. É uma gastrite que carregamos, é uma úlcera que carregamos, e outras enfermidades que se juntam, se acumulam dentro de nós porque nós não falamos. Deus nos deu o escape para nos livrar dessas misérias. E o escape de Deus é a oração. E a oração, muitas vezes, irmãos, são orações que nós não falamos muita coisa, mas só choramos diante de Deus. Eu desconfio que a nossa geração já não sabe o que significa isso. Eu desconfio que a nossa geração, irmãos, não sabe o que é chorar diante do Senhor. E isso é preocupante. Irmãos, porque isso certamente irá trazer para nós problemas espirituais terríveis. Ana entendia muito bem, irmãos, que diante daquela situação que ela deveria fazer era se lançar aos pés do Senhor. Ao invés de estar se queixando, ao invés de estar tentando mexer os pauzinhos para se vingar de Penina, ela foi para os pés do Senhor. Em meio às suas orações, Ana fez um voto ao Senhor. Este voto aqui de Ana, e nós iremos ver no versículo 11, observe aí, é um voto muito significativo, sabe por quê? Porque o voto, ele era feito todas as vezes que algo de impossível estava diante dos olhos. E Ana via a possibilidade de gerar um filho, de sair da esterilidade, como algo que só o sobrenatural, era impossível, humanamente falando, que aquilo pudesse acontecer. Então, ela coloca-se diante do Senhor e faz um voto. Veja o que diz o versículo 11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O voto que Ana está fazendo aqui é o que lá em Números, capítulo 6, versículo 5, nos chama do voto nazireu, em que o indivíduo ele era afastado, ele não podia colocar na sua boca o vinho, e nem podia também cortar o cabelo, como o caso do Sansão, né, tão conhecido, que perdeu as suas forças depois que cortaram o seu cabelo. O que Ana está dizendo aqui é: Senhor, o filho, se tu gerares um filho dentro de mim, se o milagre acontecer na minha vida, eu vou entregar este menino para te servir todos os dias, aqui no tabernáculo, aqui no templo do Senhor. Era um voto que Ana estava fazendo por Samuel, que cumpriu esse voto, que foi entregue ao Senhor para servir lá no templo do Senhor. Irmãos, devemos ter cuidado para que nas nossas orações, não usemos os nossos votos como um meio de pressionar a Deus. Você sabe o que é um voto? O voto é uma promessa feita a Deus em reconhecimento de uma graça recebida. O voto não é pecado, tá certo? Até porque nós fazemos votos na nossa vida. Fazemos votos matrimoniais, fazemos votos pastorais quando vamos assumir o ministério. O voto não é proibido. O que é proibido é o juramento. Quando você faz um voto e que você tenta, então, dar um jeitinho para não cumpri-lo e fazer a coisa sem compromisso. Então, Jesus diz: a sua palavra seja sim, sim, não, não. Mas fazer um voto, dizer: Senhor, se tu me deres, eu farei isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Agora é você e Deus. Só não queira colocar regra para ninguém. É você e Deus. Ana fez um voto bem especial, porque ela estava fazendo um voto sobre um filho que ela ainda não tinha tido. Devemos ter cuidado, irmãos, para quando fizermos os nossos votos, não achar que com o nosso voto vamos pressionar a Deus. Senhor, tu sabes, né? Eu vou ficar sem comer carne, então faz alguma coisa aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O voto é resultado da graça recebida. Deus me deu, então cumprirei o que eu fiz, o que eu prometi ao Senhor.
Devemos ter cuidado com relação a isso. A oração, ela é um meio de conhecer a vontade do Senhor e não uma maneira de manipular a Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o que é que diz o texto? Diz assim, ó: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ana estava pedindo a Deus, mas Ana sabia muito bem que Deus é soberano sobre a vida dela. Que se Deus quiser, se estiver dentro dos planos, dos decretos eternos de Deus, Deus vai dar aquele filho e ela vai cumprir o seu voto, cumprir a sua promessa diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nos decretos eternos de Deus, o que são os decretos eternos de Deus? É o que Deus já planejou para a sua vida lá antes que o mundo viesse a existir. Nos decretos eternos de Deus, tem coisa que você só vai receber de Deus por meio da oração e, em alguns casos, por meio de algum voto que você vai fazer. Era o caso de Ana. Samuel iria vir sobre a vida dela, ele iria nascer ali, seria o último juiz de Israel, seria um profeta de Deus. Agora essa criança viria como uma graça do Senhor e Ana cumpriria aquele voto, como Deus havia assim determinado. E talvez, quem sabe, diante dessa situação que você tem passado, de aflição e de limitações, está na hora de você se comprometer com Deus. E você fazer, talvez, o seu voto com o Senhor. Agora, escute o que a Bíblia diz. Não se apresse em fazer voto. Porque se você for muito apressado, sabe o que é que vai acontecer? Você depois vai perceber que você trocou as mãos pelos pés. Que você fez um voto que você não vai cumprir. Se você diz, Senhor, eu não vou mais comer carne. Deus te abençoa, te dá a graça que tu vai comer carne. Você gosta muito de carne. Então, a recomendação? Prudência. Prudência. Deus tem visto a sua limitação. Deus que sonda todas as coisas, sabe do que você necessita, conhece a tua vida. Agora, não se precipite. Tenha prudência. Ana faz sua oração e o seu voto fundamentado nos atributos de Deus. Veja que coisa tremenda, irmãos. Versículo 11, ela diz assim ainda, ó, na sua oração, no seu voto, né? Ela diz, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ou seja, essas duas palavrinhas aqui que Ana usa, Senhor dos exércitos, era uma expressão, irmãos, de reconhecimento do poder de Deus. Senhor dos exércitos é o Deus que vai na frente das batalhas, o Deus que ninguém pode resistir ao agir dele. Quando Ana clama ao Senhor, Ana invoca quem? Ao Senhor dos exércitos, ao Deus poderoso. Ana está fundamentando a oração dela na onipotência de Deus. Mas Ana não só fundamenta a oração dela na onipotência de Deus, mas também na boa vontade de Deus, na bondade de Deus. Ela diz no texto, no versículo 11, se benignamente, ou seja, se agir de forma bondosa, se for bondoso para ti, ó Deus, se for bom aos teus olhos, ó Deus, e tu me deres esse filho. Ana reconhece que se for bom aos olhos dele, se Deus julgar que ela deve receber aquele filho, então o que é que ela está esperando? O cumprimento da boa vontade de Deus. Aqui nós aprendemos uma lição. E que lição é essa, irmãos? Que nossas orações devem ser sustentadas pelas virtudes de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que eu escuto muito crente fazendo. Tem gente que está tão apressada em pedir ao Senhor que esquece de lembrar no seu coração quem é o Deus a quem ela está pedindo. Jesus, quando nos ensina a oração, modelo, ele nos ensina pedindo o que primeiro? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele pede por Deus, ele lembra que Deus é santo, que Deus está acima de tudo e de todos. Então, é assim que a oração deve ser feita, elevando Deus. Elevando Deus. E acontece algo na nossa experiência, quando a gente ora elevando a Deus, porque todas as vezes que nós elevamos a Deus e santificamos a Deus, então, irmãos, nós confiamos, nossa fé é aumentada porque nós lembramos que temos um Deus capaz de cumprir aquilo que Ele quer.
Um Deus que pode dizer, que diz, agindo eu, quem impedirá? Se eu quiser fazer, quem pode impedir o meu agir? Nós precisamos lembrar quem Deus era ao nosso coração esquecido. Ao nosso coração que muitas vezes se apressa em pedir a Deus sem saber quem Deus é. E sem dizer, Senhor, eu sei quem Tu és. Talvez seja essa a sua oração. Tem pedido apressadamente, Senhor, salva. Salva. Teu clamor tem sido direto, salva, salva, salva. E o teu coração às vezes se deixa bater pela incredulidade, porque você não lembra, irmãos, que Deus é poderoso para desfazer as cadeias, para quebrar os grilhões, para arrebentar, irmãos, as algemas do pecado. Coloque sua petição em acordo com o caráter de Deus. Caso contrário, a sua oração vai ser uma oração inútil e vã. É como certa vez alguém conversava comigo, né? E não é difícil encontrar pessoas que estão pedindo coisas contrárias ao caráter de Deus. A pessoa dizia para mim bem assim, pastor, eu tinha um marido, olha, pastor, o cabo era ruim. Era difícil, a gente vivia contendo, ele não deixava eu ir para a igreja. Toda vez que ele tentava ir para a igreja, pastor, era uma dificuldade. Mas um dia, pastor, eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, retira esse homem de mim. E Deus me permitiu, pastor, receber o divórcio. Olhe, mas foi uma bênção aquele divórcio, pastor. Certamente essa pessoa não conhece o caráter de Deus, né, irmãos? Certamente essa pessoa não conhece que Deus abomina o divórcio. Irmãos, nós precisamos entender o caráter do nosso Deus, senão as nossas orações vão ser vãs. O que é que Ana compreenderia? Ana compreendia quem era Deus a quem ela pedia. Você sabe quem é o Deus a quem você serve? E eu vou lhe dizer, a maior prova do tamanho do seu Deus é a reverência que você faz a Ele. Como é que a gente percebe a reverência? A nossa postura. A maneira como usamos até o nome de Deus, que não deve ser usado em vão, né? Tem gente que todo mundo é Deus. Ai, meu Deus para cá, meu Deus para lá, meu Deus para cá. Às vezes tornamos o nome de Deus em nossa vida algo supérfluo, como apenas uma invocação sem muito sentido. Você tem reverenciado a Deus? O tamanho da tua reverência aponta para o tamanho do Deus que você serve. Ana invoca ao Senhor dos exércitos. Primeira verdade que aprendemos aqui, irmãos, é que a oração é o primeiro recurso para aliviar as aflições dos filhos de Deus. O primeiro recurso. Ana entendeu isso, foi para o templo, orou, fez um voto diante do Senhor para que Deus pudesse, na sua soberana vontade, derramar o seu favor sobre a vida dela. Amém? Vejamos então a segunda verdade que esse episódio na vida de Ana nos ensina acerca da oração na vida dos filhos de Deus. Segunda verdade, a oração dos filhos de Deus persiste até a resposta do Senhor, independente da opinião dos homens. Vou repetir para você, viu? Vou repetir para você. A oração na vida dos filhos de Deus persiste até a resposta de Deus, independente do que os homens têm a dizer a nosso respeito. A oração de Ana não foi uma oração simples e objetiva. Eu tinha um professor na época de seminário que ele dizia sempre para mim o seguinte: ser breve e agradarás. Eu ainda dizia isso, né, irmão? O irmão deve estar lembrado lá na nossa congregação. Ser breve e agradarás. Porque eu entendi depois o que significava isso, né? Mas ser breve e agradarás, em outras palavras, seja objetivo, não fique enchendo linguiça. Irmãos, a oração de Ana não foi nem breve, não foi uma oração objetiva, foi uma oração demorada. Sabe por que foi demorada? Porque, irmãos, tudo aquilo que angustia o nosso coração não nos deixa passar rapidamente pelos pés do Senhor. Quando algo angustia o coração, amargura o coração, a gente se demora em oração. E eu falo para aqueles que sabem o Deus a quem estão pedindo. A gente gasta tempo nos pés do Senhor. Veja o que diz o versículo 12, irmãos. Diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Observe aqui que
o escritor faz questão em dizer que, demorando-se, Ana não orou rapidamente. Não foi aquela oração vapt-vupt, né? Orei, Senhor, tu sabes, aquela oração que você faz no final da noite, quando vai dormir. Sentou lá cansado, Senhor, abençoa a minha noite. Não era esse tipo de oração. Era uma oração, irmãos, que estava atrelada a um coração amargurado e entristecido. E às vezes Deus nos permite passar algumas amarguras para que a gente demore mais em oração. Porque a gente sai tão rápido da presença do Senhor, né? Se é que estamos na presença do Senhor, se é que o nosso coração é invadido pela reverência de estar na presença do Deus Santo. Aí dobramos nossos joelhos e começamos a orar, Senhor, me abençoa, só rogando bênção, não lembramos quem Deus é, não agradecemos a Ele. Às vezes Deus permite algumas amarguras para que a gente se demore mais um tempo. E talvez você, na amargura que você está passando, você tenha passado rapidamente pelos pés do Senhor. E Deus quer que você se demore mais um pouco. Irmãos, isso chamou a atenção do sacerdote ali. E eu queria aqui que vocês percebessem uma coisa que pode passar batido se você não fizer uma leitura mais profunda. Quando Ana estava lá se demorando na sua oração, o sacerdote Eli e observou, ele achou estranho o fato daquela mulher estar ali dentro do templo, orando e, detalhe, demorando-se em oração. Se nós observarmos o contexto do sacerdote Eli, nós perceberemos a razão daquela estranheza pelo sacerdote. Primeiramente, Eli estava numa sociedade onde os homens já haviam abandonado a Deus, onde a comunhão com Deus já não era algo comum. Logo, uma pessoa que se demorasse muito tempo diante do Senhor era algo estranho. Estranho por quê? Porque mesmo sendo ele sacerdote, o problema é que também Eli e todos os seus filhos já estavam distantes do Senhor há muito tempo. Se você observar nos capítulos posteriores, Eli e os seus filhos, irmãos, haviam abandonado o seu ministério, estavam cometendo sacrilégio. O povo trazia animal para ser oferecido a Deus em holocausto, e eram lançados no caldeirão, eles metiam um garfo ali, na oferta que era para o Senhor, eles tiravam para ele se alimentar. Eli via isso e achava isso tudo muito normal. E por que isso acontecia? Porque Eli estava distante do Senhor, porque já não estava cumprindo o seu ministério como deveria cumprir, já não estava sendo o representante de Deus diante dos homens. Ele vivia numa sociedade em que as pessoas estavam frias, vivendo segundo bem entendiam. E quando ele vê Ana orando, o que é que eles vão fazer? Está estranho esse negócio. Essa mulher orando aqui, ninguém ora desse jeito. Ninguém se demora desse jeito. E ele olha para o rosto de Ana e vê Ana apenas mexendo os seus lábios. Mexendo os seus lábios. E é interessante porque veja aí no versículo de número 13, que diz o seguinte: por que Ana mexia só os lábios? Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Estava lá, sacerdote carnal, mundano, olha para ela e diz: essa mulher está bêbada. Irmãos, como os homens mundanos e carnais julgam equivocadamente aqueles que buscam viver e ter uma vida de piedade. Quantas vezes os homens não olham para nós porque estamos buscando ao Senhor, lá dentro do nosso lar, e aqueles que são carnais olham para nós e dizem: mulher, deixa de orar, deixa de fazer isso, está feito louco, falando sozinha aí dentro do banheiro, falando sozinha aí dentro desse quarto. Os carnais, como Eli, que vivem numa sociedade mundana, secularizada, que já não sabe o que é ter intimidade com o Senhor, eles olham para aqueles que estão vivendo piedosamente, que sabem o Deus a quem serve, e logo sentem a estranheza. Não veja Eli aqui como um sacerdote, um homem de Deus. Aqui, irmãos, era um sacerdote negligente. Alguém que estava levando o ministério, empurrando com a barriga, porque não sabia, porque havia abandonado, melhor dizendo, o Deus a quem ele servia. Irmãos, aqui aprendemos uma lição bem preciosa.
Precisamos persistir em nossas orações a Deus, independente das opiniões carnais. Escute o que Deus nos ensina aqui. Precisamos persistir, independente de que os homens nos aplaudam, independente do que os homens dizem, é mulher de oração, é homem de oração. Nós precisamos persistir diante do Senhor. Porque o favor que Deus tem para as nossas vidas, nesse momento de aflição que nós estamos passando, irmãos, vai requerer de mim e de você persistência. E eu vou lhe dizer uma coisa que é própria da nossa natureza. A gente é tendencioso a seguir a maioria. Como o nosso coração é inclinado a seguir a maioria. E se nós estamos no meio de um grupo de gente carnais, a tendência, irmãos, é o nosso coração ser empurrado a se tornar carnal também. A não ser que a gente entenda a lição que Ana aqui nos dá, que nós precisamos persistir independente da opinião dos homens. Persista. Ana poderia ter parado e arrumado uma contenda com aquele sacerdote. Você está me chamando de bêbado, homem? Como é que tu vem dizer isso? Mas não, irmãos. Ana persiste em oração, na sua oração demorada. Deixe que te rotulem como queiram. Esse é um risco de quem vive na intimidade com Deus, em meio a pessoas mundanas. E aqui tem um detalhe que eu não poderia deixar de ressaltar nessa noite, né, irmãos? Que aquele que olha para Ana e vê Ana orando era um religioso. Era alguém que estava dentro do templo. Era alguém que estava perto das coisas de Deus. E às vezes a gente acha que o desânimo vem de fora, né? E às vezes a gente acha que o desânimo vem lá da rua. Às vezes não, irmãos. O desânimo vem de dentro da igreja muitas vezes. O desânimo vem de dentro do departamento. E a gente precisa entender, irmãos, que independente da opinião de quem quer que seja, do rótulo que coloquem sobre nós, nós precisamos persistir em oração. Deus tem permitido essa aflição na sua vida, meu irmão, para que você persista. E você será tentado pelo diabo, pelo inferno, a parar, a não orar mais, a não se levantar mais cedo como você vinha orando, a não vir mais para os cultos de oração, porque homens, pessoas têm dito a você que você quer ser santo demais, que você é uma pulga de igreja. Isso é tentação do diabo. E nós precisamos aprender com Ana. Amém, igreja? Amém. Ana respondeu ao sacerdote ali, testemunhando da sua piedade e aflição. Veja o versículo 15 e 16. Diz assim o texto. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Observe essas palavras de Ana, porque Ana aqui, irmãos, é um instrumento de Deus, de tratamento de Deus na vida de Eli. Porque aquele sacerdote, ao julgá-la como embriagada, Ana passa a relatar a ele o motivo, a causa dela estar ali derramando-se diante do Senhor. Ela diz: não, Senhor meu, eu não sou embriagada. Eu não sou como as filhas de Belial. Sabe quem eram as filhas de Belial? Eram mulheres que cultuavam, irmãos, a um outro Deus, um Deus pagão, através de orgias e bebedices. E aquelas mulheres viviam bêbadas em nome do seu Deus. E Eli olha para Ana, aquilo é tão estranho para ele, uma mulher orando demoradamente no templo, que diz: é uma filha de Belial, está bêbada. O que é isso? É julgamento de homem carnal mesmo. É julgamento de quem não tem intimidade com Deus, de quem não sabe o que é um coração quebrantado, de gente que muitas vezes está na igreja do Senhor e vê alguém chorando e percebe logo uma estranheza. Sabe aquela pessoa que começa a chorar e todo mundo começa a olhar para ela e diz: oxe, chorando? Como assim? E eu tenho lá minhas dúvidas, irmãos. Se não tem muita gente que já não chora porque está preocupada demais com a opinião dessas pessoas.
Já não derrama uma lágrima diante do Senhor, porque fica pensando, o que é que vão pensar de mim? Chegar lá na igreja, vai todo mundo olhar para mim assim? Sabe quem são esses que olham assim, com estranheza? Aqueles que não têm intimidade com Deus como Eli. Como Eli. Ana começa a testemunhar e dizer: o que eu estou fazendo é derramando a minha aflição diante do Senhor. O que eu estou fazendo é colocando diante do Deus que pode reverter essa situação, que pode me tirar da posição de humilhada, que pode me tirar do peso dessa maldição de não poder gerar um filho. O texto não diz aqui, mas eu imagino, irmãos, ali o Espírito Santo de Deus usando o testemunho de Ana para confrontar o coração daquele sacerdote velho. Aquela postura de Ana era uma lição esquecida do sacerdote ali. Lá em Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz assim, ó: naqueles dias de Eli, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Às vezes eu vejo, é uma situação muito parecida, eu não falo nem fora da igreja, eu falo dentro da igreja. As pessoas fazem, muitas vezes, dentro da igreja, o que julgam ser mais reto do seu coração. Não, as coisas têm que ser assim, porque o que eu julguei é bom, não pode ser ruim, não pode ser diferente, porque a minha solução e o meu caminho foi melhor. Se afastaram de Deus. Estão na mesma condição da sociedade dos juízes, distante do Senhor. Eli era um desses, irmãos. Eli era um sacerdote que também não era diferente dos outros, estava distante da lei do Senhor. E as obras dele testemunham disso, os sacrilégios que ele havia cometido. Que lição Ana estava ensinando ao sacerdote? Que nos dias de aflição os filhos de Deus precisam se humilhar em oração a Deus. Escute bem, você que está aqui nessa noite. Talvez você conviva com crentes que não saibam mais o que significa quebrantar-se diante do Senhor. Crentes frios, que nunca derramam uma lágrima, que são racionais entre aspas, né? Na verdade, são duros de coração mesmo. Talvez você conviva com pessoas assim. Mas o que Deus está nos mostrando aqui na experiência de Ana é que para essas pessoas nós precisamos testemunhar do quebrantamento. Precisamos testemunhar do poder de Deus que age com graça, com favor, por meio das nossas orações. Meu irmão, veja o que você está passando. Deus está dobrando os teus joelhos. Deus está te curvando, porque você está passando por isso para se curvar mesmo. Para que os carnais observem você, vejam em você o testemunho de Deus. Irmãos, por fim, para encerrar aqui as nossas palavras, na exposição desse texto, ainda aprendemos outra verdade na vida de Ana, né? Uma verdade preciosa acerca da oração na vida dos filhos de Deus. E a verdade é o seguinte: primeiramente, só recapitulando, nós vimos que a oração é o primeiro recurso para aliviar a aflição dos filhos de Deus. Em segundo, a oração dos filhos de Deus persiste até a resposta do Senhor, independente da opinião dos homens. E em terceiro, irmãos, a oração, ela abre os ouvidos dos filhos de Deus para a resposta divina às suas petições. Antes de irmos para o texto, deixa eu contar aqui um testemunho que aconteceu semana passada comigo aqui na igreja. Nós estamos nesse corre-corre aí da construção. Os irmãos sabem como está ocorrido, principalmente para mim. Eu já disse a alguns irmãos, tenham paciência comigo, porque eu estou me desdobrando para dar conta das coisas da igreja, dar conta da construção e dar conta dos irmãos, né? Então, assim, está sendo um pouco difícil. E eu estava aqui, irmãos, terminou, era uma quinta-feira, normalmente na sexta-feira a gente paga os trabalhadores. Eu estava aqui, olhei para o caixa da igreja e disse: meu Deus, esse dinheiro não vai dar não, porque era uma quantia alta que a gente tinha para pagar. E eu disse: não vai dar certo não. E na minha incredulidade, né? O pastor também tem seus momentos de incredulidade. E eu imaginando, não vai dar certo. Já estava pensando já em outros meios aí, tentando mexer meus pauzinhos humanos e carnais. Aí peguei e disse: vamos embora, vou buscar a Mirella. Ela já era 4 horas da tarde, amanhã Deus vai fazer a obra dele. Ele nunca desamparou. E aí entrei no carro. Quando eu liguei o som do carro, tem uma música que a gente costuma ouvir, e nesse dia essa música estava exatamente no coro. Quando eu liguei, já foi assim, saindo logo para mim. E é uma música que diz assim no coro:
no controle. Deus está no controle. E aí eu não atentei de imediato. Aí fui escutando, daqui a pouco, pim, acendeu a luz dentro de mim. Eu disse, opa, eu fiz uma oração a Deus, eu preciso estar aberto para o que Deus tem para falar. E eu entendi que aquele no controle era Deus falando. Não sei como aquela música foi parar naquela hora, naquele momento, naquela ocasião ali, mas foi. No controle, eu estou no controle. E eu disse, Senhor, Tu está no controle. Não vou esquentar meu coração, vai dar tudo certo. Saí, fui buscar a Mirelle. Quando eu chego, já perto de Mangabeira, né, aí uma pessoa diz para mim, um irmão, pastor, passe aqui porque eu tenho um negócio para lhe entregar. E aí eu fui, né, até essa pessoa, cheguei lá, aí o irmão disse assim, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acho que eu estava dando o meu dízimo errado, estava faltando algumas coisinhas ali. Irmãos, eu me arrepiei todinho. Era Deus dizendo-me assim, está vendo que eu estou no controle? E aí, irmãos, quando o irmão me deu a quantia, era exatamente a quantia para pagar aquilo que a gente tinha para pagar. Você sabe o que é isso, irmãos? É o que a gente vai ver na vida de Ana. Que quando a gente faz uma oração, a gente precisa estar aberto para ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para falar. Depois de ter ouvido acerca da aflição de Ana, o sacerdote Eli abençoa a petição de Ana. Veja o versículo 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Quem era Eli a essa altura do campeonato? Quem é Eli a essa altura do campeonato? Um homem carnal. Pode um homem carnal abençoar os filhos de Deus? Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer e como Ele quer. A questão aqui é que Ana havia se levantado da sua oração, e quando a gente se levanta das nossas orações, a gente precisa estar aberto para o que Deus tem para falar. Se a gente está orando ao Senhor, diz, Senhor, agora, como diz o diácono Zé Pedro, né? Liga as minhas antenas, Senhor, para que eu possa captar a frequência da Tua voz, para que eu possa ouvir a Tua voz. Ana havia se levantado da sua oração, e o sacerdote Eli olha para ela e diz, depois dela falar e testemunhar da sua aflição, e diz, olha, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana não olhou para Eli, Ana estava apenas na expectativa do que Deus poderia falar diante da oração que ela havia feito. Logo ela identificou, é Deus falando ao meu coração através desse sacerdote. É Deus falando através desse homem. Se ele é carnal, Ana não queria saber disso. O que Ana queria era saber o que Deus tinha para falar à vida dela. Irmãos, talvez você se pergunte, como pode um sacerdote indolente abençoar a oração de Ana? Como pode? Esse episódio só nos ensina, irmãos, que ao orar a Deus devemos estar prontos para ouvir a direção de Deus por meio de quem Ele quer. Escute bem o que eu vou lhe falar agora. Escute bem. Você tem orado ao Senhor, mas tem se fechado para o que Deus tem falado. Sabe por que naquele dia eu entendi que era a voz de Deus? Porque Deus me permitiu experimentar isso. Eu orei e abri os meus ouvidos. Eu orei e abri minha visão para perceber o que é que Deus estava fazendo. E uma simples música no rádio já era um indício de que Deus estava me dando uma orientação. E quando eu cheguei para aquele irmão e recebi aquela quantia, eu entendi, é Deus, é Deus, é Deus. Às vezes a gente se fecha, a gente ora, pede, Senhor, Tu sabes que eu preciso, Tu sabes da resposta que eu preciso do Senhor, e se fecha. E não entende as circunstâncias que estão nos acontecendo. E não foi só com Ana que a gente vê isso, não. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, abra aí só para a gente encerrar, estamos já chegando no finalzinho. Nós encontramos aqui um homem de Deus, o apóstolo Paulo, que diante de uma petição sua, de uma aflição que estava enfrentando, 2 Coríntios capítulo 12, ele pede ao Senhor por 3 vezes, para que o Senhor afaste o espinho na carne.
E aí no versículo 9, ele, diante da oração que fez, ele entende o que Deus estava querendo falar ao coração dele. Ele diz assim, ó, então ele me disse, ele quem? Deus? Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso? O que é isso? É ouvir a voz de Deus, irmãos. É alguém que faz uma oração e se abre e diz, Senhor, me faz agora ouvir o teu agir, o que tu tens para falar através das circunstâncias. Às vezes Deus está permitindo, irmãos, incrédulos ficar ao nosso redor para falar a nossa vida. Mas às vezes a gente se tampa e não ouvimos o que eles têm para falar, sabe por quê? Porque a nossa oração se fechou depois que a gente disse, em nome de Jesus, amém. Talvez amanhã lá no teu trabalho, lá na sua rua, lá na sua casa, o que você vai precisar é estar mais aberto para o que Deus está falando e Deus está agindo. Deus sabe da tua aflição e Deus também é o Deus de consolo. Que você possa ouvir a voz dele como Ana ouviu. Ao ouvir a confirmação de Deus pelos lábios do sacerdote Eli, Ana se apropriou da bênção de Deus pela fé. Ela logo entendeu, Eli está falando, é bênção do Senhor, vai acontecer. Sua fé causou algumas mudanças contrastantes entre o antes e o depois daquela oração. Se você observar aí, volte para 1 Samuel capítulo 1, veja o versículo 7, diz que diante daquela aflição, Ana, irmãos, estava sem comer, a dor era tanta, irmãos, que ela perdeu o apetite, porque a amargura faz isso conosco, ela tira logo o apetite. Sabe aquele dia que você está com muita fome e recebe uma notícia ruim, e você perde completamente o apetite? Ana, diante da zombaria de Penina, havia perdido o apetite, irmãos. Era a condição dela, uma mulher sem comer, uma mulher com fastio, uma mulher que já não comia mais. Mas aí veja agora no versículo 18 a mudança, irmãos. Depois que Deus fala ao coração de Ana, ela voltou a ter apetite. Ela voltou a comer, porque ela ouviu a voz de Deus. Tem gente que diz que ouviu a voz de Deus e continua com fome. Não pode, irmãos. Veja ainda, irmãos, que no versículo 7 diz que Ana chorava com a amargura que estava passando. O seu semblante, irmãos, era um semblante de tristeza. Mas depois que ela ouviu o Senhor, diz o texto sagrado, versículo 18, que o semblante de Ana já não era triste. Ela ouviu a Deus no coração. Porque Salomão diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ana ouviu a palavra do Senhor e teve o seu semblante mudado. E todos podiam ver, algo aconteceu na vida de Ana. Quem verdadeiramente escuta a voz de Deus não permanece mais o mesmo, amém? Amém. Porque você tem permanecido do mesmo jeito. Porque não muda nada. Porque quando você se levanta depois das suas orações, é a mesma e o mesmo triste, faminto de antes. Quem escuta a voz de Deus não permanece mais o mesmo. A tristeza desfaz do coração, irmãos, se desfaz do coração quando Deus se revela, quando Deus revela a sua boa vontade. Busque ouvir a Deus, para que a tua alma não permaneça amargurada. Porque Deus afasta a tristeza do coração dos seus filhos. Para a gente encerrar, sabe como é que Deus afasta a tristeza do coração dos seus filhos, irmãos? Porque você precisa também entender o seguinte: nem sempre quando você ora, Deus vai fazer segundo o que você quer. Porque a oração é segundo o que Deus quer. Mas tem uma coisa, irmãos, que Deus coloca no coração dos seus filhos, onde nós encontramos alegria, mesmo naquilo que está tumultuado na nossa vida, que é a certeza de que nós servimos a um Deus bom, 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 bom. Se Ele tira o espinho, Ele é bom. Se Ele não tira, Ele é bom também. Se Ele me livra da aflição, Ele é bom. Se Ele não me livra, Ele é bom também, porque a vontade dEle é sempre boa. Boa. E sabe onde é que os filhos de Deus encontram alegria? Quando Deus não fala diretamente que a aflição vai cessar, como foi o caso de Ana. Quando nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que lá no final, a glória de Deus vai ser evidenciada na nossa vida, por meio daquilo que Ele está nos permitindo.
Você já montou quebra-cabeça alguma vez na sua vida? Se você nunca fez isso, é até bom para a mente, para você fugir do Alzheimer. Quando você começa a olhar para o quebra-cabeça, né, e é que está aquela coisa confusa, e às vezes você olha para aquelas peças que estão aparentemente fora do lugar ali, ou estão fora do lugar, não só aparentemente, você olha e diz, que coisa estranha, não tem nada de belo. Mas aí, quando cada pecinha começa então a se encaixar, e você tem então todo o quadro montado, você olha e diz, como é lindo! A vida dos filhos de Deus também é assim, irmãos. No final, tudo é lindo, porque nós estamos debaixo da boa vontade de Deus. Então, se alegre no Senhor. Não deixe que você seja o mesmo ou a mesma depois das tuas orações. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nos humilhar em oração diante dEle, colocando nas mãos dEle a nossa aflição. Curve sua fronte nesse momento. Ore comigo.